Boa tarde, turma. Vamos para mais uma aula sobre o tema de saúde mental, a aula do dia 20 de abril de 2020. E hoje nós vamos falar sobre a Lei 10.216. Na última aula nós falamos sobre o movimento de reforma psiquiátrica brasileira e nós vimos, que esse processo começa ali na década de 70, junto com um grande apelo ali junto aos familiares, profissionais de saúde, junto também com um movimento internacional que buscava reestruturar a assistência psiquiátrica, e esse movimento aqui no Brasil ganhou muita força. Mas a gente sabe, como tudo aqui no Brasil demora mais um pouquinho do que no resto do mundo, todo esse processo aí só teve mesmo um marco legal, uma legislação específica, em 2001, apesar de ter começado lá na década de 70. E a Lei 10.216 representa aí o auge, a vitória da reforma psiquiátrica, que foi uma lei que, além de proteger ali os direitos dos portadores de transtorno mental, ela também redireciona o modelo assistencial da saúde mental no Brasil. E o que seria esse redimensionamento? É a mudança do modelo que era hospitalocêntrico, baseado lá nas internações de longa permanência, também chamado de modelo asilar, que vem da palavra asilo. Asilo é um local onde a pessoa fica internada durante um longo período de tempo. E esse modelo foi mudado para um modelo ambulatorial, está representado aí pelos Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs. E nos CAPs o atendimento é ambulatorial, o paciente tem o atendimento com o médico em hora marcada, ele não, a princípio ele não fica internado, e nas CAPs ele desenvolve uma série de atividades que buscam ali reinserir esse paciente junto à família e à sociedade. Então vamos ao artigo 1º. O artigo 1º, ele seguindo os princípios do Sistema Único de Saúde, ele diz que o direito dos pacientes ele é assegurado por lei e sem qualquer forma de discriminação, quanto à raça, cor, sexo, orientação sexual, religião, opção política, nacionalidade, idade, família, recursos econômicos e etc. Então, é garantido o atendimento psiquiátrico, de saúde mental, a qualquer pessoa sem qualquer distinção. Isso aí seguindo os princípios básicos lá do nosso Sistema Único de Saúde, que garante um atendimento universal e igualitário a qualquer pessoa. Artigo 2º. Nos atendimentos em saúde mental de qualquer natureza, a pessoa e seus familiares ou responsáveis serão formalmente cientificados dos direitos enumerados no parágrafo único desse artigo. Então, no artigo 2º, ele diz que o portador de transtorno mental e os seus familiares, eles têm que tomar ciência dos seus direitos. Então, é obrigado a qualquer prestador do serviço, seja ele público ou privado, que informe a essas pessoas dos seus direitos. Essas pessoas têm direito de saber sobre o que consta nessa lei. Continuando o artigo 2º, no parágrafo único, ele vai enumerar quais são os direitos da pessoa portadora de transtorno mental. Então são eles: primeiro, ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, concetâneo às suas necessidades. Então ele vai ter direito aos melhores tratamentos de acordo com a necessidade dele, até mesmo se ele precisar de algum procedimento médico mais complexo, ou quem sabe até de uma internação, tudo dependendo do quadro desse paciente, ele tem direito ao atendimento respectivo à sua necessidade. Segundo, ser tratada com humanidade e respeito, e no interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção familiar, inserção na família, no trabalho e na comunidade. Então, esse direito aqui, ele, em contrapartida com o modelo antigo, que não respeitava lá a dignidade humana, tinha condições degradantes, aqui ele enumera como um direito a pessoa ser tratada com humanidade e respeito. E também frisa aqui a inserção na família, no trabalho e na comunidade. Então esse paciente, com a lei, com essa lei, ele tem por lei garantido a inserção familiar
o direito ao trabalho, ele vai tentar ser reinserido no mercado de trabalho e também na comunidade. Ele não vai ser mais excluído, não vai ser mais marginalizado, não vai ser trancado no hospital e esquecido. Terceiro, ele tem direito de ser protegido contra qualquer forma de abuso e exploração. A qualquer forma. Lembrando que abuso é bem subjetivo, então pode estar incluso aí até maus tratos, a pessoa ser destratada, sofrer preconceito. Isso também está incluso em abusos. 4. Ter garantia de sigilo nas informações prestadas. Isso aqui, de uma maneira geral, na área de saúde, todo profissional de saúde que presta atendimento a um paciente, as informações sobre o tratamento e o quadro de saúde, isso aí está resguardado pelo sigilo profissional. Você não pode sair por aí espalhando para ninguém as informações do seu paciente. Número 5. Ter direito à presença médica em qualquer tempo para esclarecer a necessidade ou não de sua hospitalização involuntária. Aqui ele fala de internação involuntária, que mais para frente aqui na lei a gente vai ver especificamente o que é. Então aqui ele diz que você tem direito de ter um médico que te explique os motivos da sua internação, quando essa internação é feita contra a sua vontade. Então, mesmo que seja feito contra a sua vontade, você tem direito de saber o porquê e ter uma explicação médica. Número 6. Ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis. Você não pode ficar numa instituição psiquiátrica isolado do mundo. Você tem que ter direito a assistir uma televisão, ter direito ao acesso a um jornal, a um rádio, a um telefone, para se comunicar com quem você quiser. Tá? Então a pessoa não pode ficar isolada e incomunicável. Número 7. Receber o maior número de informações a respeito de sua doença e de seu tratamento. Isso aqui também, de uma maneira geral, é um direito de qualquer pessoa que receba um atendimento de saúde. Tá? Então todo mundo tem direito de saber sobre o seu quadro, sobre a medicação que você está utilizando, para que serve, por que aquele tratamento foi escolhido. Isso é um direito básico de qualquer usuário do sistema de saúde. Número 8. Ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis. Esse direito aqui veio justamente para impedir que alguns tipos de tratamento fossem aplicados, como a gente viu na última aula, que existiam tratamentos que eram totalmente antiéticos, alguns até eram usados como tortura. Então aqui ele garante ao paciente o uso dos meios menos invasivos possíveis. Número 9. Ser tratado preferencialmente em serviços comunitários de saúde mental. Esses serviços aqui são representados pelas CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial, e não mais os manicômios, os grandes hospitais onde o paciente ficava internado por longos períodos. No artigo 3º, a lei diz que é responsabilidade do Estado, tá, do poder público, desenvolver as políticas voltadas para a saúde mental. E a própria existência dessa lei aqui já representa esse artigo. Foi o próprio poder público que criou essa nova política aí de saúde mental. Aí ele também, né, nesse artigo, ele coloca que não somente a responsabilidade é do Estado, mas também com a devida participação de toda a sociedade e também da família. Tá? Então é importante isso aí também. Vamos aqui agora para o artigo 4. O artigo 4 é bem interessante. Aqui ele diz que a internação em qualquer modalidade, nós já vamos ver quais são essas modalidades daqui a pouco, a internação só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. Então, muitas pessoas podem achar que com a mudança do modelo assistencial, as internações elas acabaram. E é comum que as pessoas tenham uma visão muito negativa das internações. E realmente o que acontecia há alguns anos atrás, nas décadas passadas, foi uma coisa muito negativa. Só que sempre vão existir casos que necessitam de internação. E aqui ele garante que a internação ela pode acontecer, porém ela só vai ser indicada quando todos os outros recursos forem esgotados. Então você não vai internar mais uma pessoa por qualquer motivo. Você tem que ter um motivo real, uma indicação ali em último caso. Tá? Não é mais como antigamente, onde se faziam internações indiscriminadamente. As internações elas são necessárias sim, em alguns casos,
tá? E elas não podem ser vistas como uma coisa que tem que acabar, mas elas têm que ser feitas com muita responsabilidade e muito critério. E aí, continuando, o primeiro parágrafo do artigo 4, ele vai falar um pouco aqui sobre a internação. Então, no parágrafo 1º, ele diz que o tratamento visará, com finalidade permanente, a reinserção social. Vocês podem ver que esse termo aqui está sempre aparecendo na legislação, a reinserção social do paciente em seu meio. Então, a internação, diferente de como era feito antes, ela não vai visar retirar o paciente da sociedade, mas ela vai ter a finalidade de fazer com que ele melhore para que ocorra a reinserção social o mais rápido possível. Então ela não é mais uma internação de longa permanência, só enquanto houver necessidade. No parágrafo 2º, ele versa aqui sobre alguns pontos da internação também. Tá? Ele aqui diz que o tratamento em regime de internação ele tem que ser estruturado de uma maneira não mais como era feito antes, mas sim com uma assistência integral à pessoa portadora dos transtornos mentais. Então, uma instituição para internar um paciente hoje, ela vai ter que incluir serviços médicos, pelo menos ali ter um médico clínico para atender alguma intercorrência, tem que ter assistente social, atendimento psicológico, terapeuta ocupacional e de repente até um educador físico. Então é um modelo terapêutico com uma equipe multidisciplinar onde todo mundo trabalha junto para tentar reinserir esse paciente na sociedade e não mais para retirar ele da sociedade. E o parágrafo 3º diz aqui que é vedada, então é proibida, internação de pacientes em instituições com características asilares. Então não podem mais existir instituições com características asilares. Mas isso não quer dizer que não existam instituições onde possam haver internações. Só que para ter internação, a gente tem que seguir essas características aqui do parágrafo 2º. Tá? Então não confundam isso. Então se a instituição não tiver esses serviços aqui que a gente já falou, ela não pode funcionar. Ela tem que se adequar a esse novo modelo. Então eu vou dar uma pausa aqui, porque eu não consigo subir o vídeo com mais de 15 minutos. Eu vou postar outro link com a segunda parte, a partir do artigo 5º. Tá bom? Então é só acessar o próximo link que a aula continua a partir do artigo 5º.